Bom, pessoal, vamos iniciar um teste que é muito importante, tanto para a reabilitação quanto para o treinamento, que é um movimento do dia a dia da gente, que é o sentar, ou o agachar, né, quando a gente leva para o exercício. Então, esse movimento do dia a dia nos diz como essa pessoa se comporta naturalmente no sentar e levantar de uma cadeira, no sair do carro, e diversas situações do nosso dia a dia. Então, o teste é simplesmente pedir para o paciente sentar e levantar de uma cadeira. E aqui a gente vai começar a observar se no movimento que ele faz, como é que o pé se comporta, se ele precisa criar uma abertura, uma rotação interna, uma rotação externa, se os dois pés estão paralelos, se o arco plantar dele desaba ou não, se ele cria um movimento no calcâneo muito excessivo, se o joelho dele cria um valgo dinâmico bilateral ou unilateral, tá? A gente vai também avaliar que quando ele levanta, se ele precisa deslocar muito o corpo à frente para poder executar o movimento. Isso normalmente já está nos indicando, às vezes, uma falha na musculatura de extensão do joelho ou uma falta de movimento no tornozelo lá, uma falta de movimento articular para fazer uma dorsiflexão. Então, e quando ele desce também, o que a gente quer avaliar? Se quando ele vai descer, acontece algum tipo de deslocamento do quadril lateral ou não. Aqui o Xandão está fazendo em câmera lenta, claro que a gente tem que avaliar isso um pouco mais rápido, né? É só para vocês visualizarem bem as alterações. Então, isso basicamente é o que a gente quer ver no movimento de sentar e levantar da cadeira. Se a pessoa consegue fazer bem, não provoca dor, aí a gente vai fazer o teste do agachamento sem a cadeira. Então a gente pede para ele ficar numa posição de conforto, a gente não corrige os pés, a gente não quer saber, não quer posicionar ele no que seria o ideal, porque cada pessoa tem uma anatomia, dependendo do Xandão, da altura dele, ele vai ter um agachamento diferente do meu. A proporção do fêmur com o tronco vai criar mais conforto para ele ou para mim fazer um agachamento profundo ou não. O ângulo do fêmur com o acetábulo, né? A formação óssea que ele tem, talvez seja mais fácil para ele executar um movimento com a perna em rotação externa, mais neutro, talvez mais a profundidade dessa articulação, se ela é uma articulação mais profunda, se é uma articulação mais rasa. Quanto mais rasa, mais amplitude ela tem, mais problemas também ela pode vir a ter. Então tudo isso interfere no agachamento. Então a gente não pode querer impor algumas situações onde talvez para a pessoa não seja confortável. Então, como é uma avaliação, a gente quer ver como ela executa. Aí, dependendo das alterações que a gente encontrar, a gente vai tentar dar algumas dicas e criar algumas situações. Então a gente pede para a pessoa agachar o mais profundo que ela consegue sem dor. O que a gente quer ver aqui? Basicamente as mesmas coisas do teste do sentar e levantar. Só que aqui ele está fazendo um agachamento um pouco além de 90 graus, né? Bastante além. Um agachamento profundo, ele está quase numa posição de cócoras. Então a gente vai perceber o quanto ele consegue descer de 90 graus, se ele cria algum movimento lateral, se essa lombar, até qual altura que ele consegue manter a lombar neutra. Vocês conseguem perceber que quando ele passa de 90 graus, ele consegue manter a lombar neutra. Quando ele chega um pouquinho mais profundo, essa lombar enrola. Isso é um movimento natural, só que com uma carga a gente não quer isso. Então a gente consegue definir em qual altura essa pessoa consegue executar um movimento de um agachamento profundo, por exemplo, com carga, sem sobrecarga lombar. A gente já falou ali sentado dos deslocamentos, né? Isso é muito comum quando a pessoa tem algum tipo de alteração em um dos quadris, uma falta de estabilidade, basicamente. Então a gente vai ver justamente o que ele fez agora, né? O paciente, o aluno dançando para executar o movimento. A gente vai avaliar todo o alinhamento do tronco, né? Se quando ele não volta, Xandão, só desce, faz o agachamento e vai deslocando um pouco para o lado lá. Só um pouco para o lado, aí ó. Isso aqui é bem comum a gente ver também,
certo? A gente vai avaliar novamente os joelhos, a gente vai avaliar os pés novamente, a gente vai avaliar se tem simetria, basicamente, entre os dois, se a alteração acontece igual dos dois lados, se é um lado só que cria uma alteração maior, isso vai identificar que ele tem uma falta de estabilidade maior de um lado do que do outro. Tá? Então, basicamente, são esses os pontos que a gente tem que olhar. Um ponto importante que a gente acaba vendo bastante nas academias, principalmente, é uma orientação das pessoas não flexionarem o tornozelo, não deixarem o joelho passar da ponta do pé. Isso já se foi discutido muito, a gente sabe até por artigos científicos que isso é um movimento natural do corpo, isso tem que acontecer. Esse movimento de flexão do joelho e passar da ponta do pé é um movimento natural do corpo, então ele tem que acontecer, a gente não pode limitar o aluno ou o paciente a fazer isso, porque quando a gente limita esse movimento, vai lá, Xandão, ó, ele vai ter que criar outra compensação lá em cima para poder descer. Isso não é natural. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai olhar, porque em algumas situações vocês vão ver que ela faz isso naturalmente, porque já recebeu esse tipo de orientação em algum outro momento, e aí ela não consegue sentar ou fazer um agachamento. Isso vai criar alterações, vai criar compensações e vai criar dor. Então, em algumas situações, só o fato de orientar a pessoa, deixa o tornozelo e o joelho livre, deixa fazer o movimento natural do corpo, vocês já vão perceber que o padrão dela muda completamente e ela às vezes acaba não referindo dor, só em fazer esse pequeno ajuste. Tá? Então, esse é um outro ponto importante da gente avaliar. Nesse teste é isso, pessoal.